Olá, bem-vindos a mais um Revisa Med Discute. Hoje nós vamos estar contando com a presença da doutora Patrícia Dahan. A doutora Patrícia Dahan é professora da Faculdade Suprema, ela é mestre em saúde pública e atualmente está fazendo seu doutorado na UFJF, está trabalhando justamente com asma e com enurese. Meu nome é Júlio Abreu, eu sou coordenador educacional do Revisa Med. Patrícia, muito obrigado por você estar com a gente, disponibilizando esse tempo para a gente bater um papo sobre asma na infância. Obrigada a vocês pelo convite. Então tá bom. Então a gente normalmente aqui, Patrícia, a gente começa com a definição. Não é uma aula, mas a gente vai caminhando mais ou menos no ritmo de uma aula. Né? Da gente partir da definição, caminhando mais ou menos em direção ao tratamento. Mas não tem uma ordem fixa. A gente pode se precisar, podemos embolar tudo. Então, mas para a gente começar, qual que é a definição de asma? Então, a definição clássica, né, é uma doença heterogênea, doença inflamatória, crônica, das vias aéreas inferiores, nas quais você tem um aumento na responsividade, né, uma hiperresponsividade a alérgenos, e você tem uma obstrução ao fluxo respiratório, né? Então, você tem uma doença obstrutiva, um paciente que responde mais a alérgenos, e o que eu acho interessante é que nas definições a gente fala sempre que pode melhorar com ou sem tratamento, mas eu sempre enfatizo muito com os meus alunos que se trata de uma inflamação crônica, né? Então, por mais que o paciente, às vezes, esteja num momento sem sintomas, né? Que muitas vezes o especialista pega o paciente sem sintoma, ele tem esse processo inflamatório crônico. Portanto, essa inflamação a longo prazo pode levar a alterações que a gente sabe que também podem levar a sintomas irreversíveis, a sintomas de obstrução irreversíveis. O que é mais raro, né? Que é o remodelamento das vias aéreas, né? Mas é uma coisa importante, né? Porque muitas vezes é o que você falou, né? As pessoas ficam achando que a asma é benigna. Ela é parcialmente benigna, né? Mas tem esse componente, né? Sim. Tá. Principalmente você que está lidando com a criança o tempo todo, eu acho que é uma pergunta que é frequente também. A asma é hereditária? Sim, a asma atópica mesmo, ela é hereditária e a gente, quando a gente fala em asma, a preocupação maior é quanto mãe, pai, irmãos, quer dizer, os mais próximos, né? E a gente sabe que quando a mãe é asmática, a chance da criança ser asmática é ainda maior do que quando o pai é asmático, né? Então, existe essa hereditariedade, sim, mas na pediatria, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, a gente tem uma confusão aí de fenótipos, né? De chiadores, que a gente tem dificuldade muitas vezes em estabelecer se são asmáticos ou não nos primeiros anos de vida, e aí nem sempre a gente tem essa hereditariedade assim presente. E é um dos critérios que a gente utiliza para a gente definir se esse paciente vai ser futuramente asmático, né? Se o paciente tem uma mãe ou um pai asmático, isso me fala muito a favor de um possível futuro asmático, sim. Né? Só para explicar para o pessoal, né, que fenótipo é a cara da doença, né? Então, fenótipo chiador é porque pode ter uma opção de chiador que tem caras diferentes, né? Tem condições diferentes, né? Então, o fenótipo sempre é a maneira como a doença se expressa para o meio exterior, né? Ela tem a base do genótipo, mais as condições que vão modificando para se expressarem. E aí, com que idade que normalmente começa a asma, Patrícia? Com que idade, qual que é a idade que você vê que é assim, então, que é o início mais frequente da asma? Essa pergunta é uma das mais difíceis, Júlio, porque o que acontece? Nos primeiros anos de vida, você tem várias causas para uma criança ter chiado, né? Uma criança ser sibilante. Além de uma gama de doenças, né, que podem se manifestar com sibilância, refluxo, incoordenação de deglutição, fibrose cística, alergia à proteína do leite de vaca,
malformações, imunodeficiências, enfim, tem uma gama de doenças que podem se manifestar com sibilância e causar uma confusão, né, no diagnóstico. Fora essas doenças, a gente tem 3 fenótipos principais nos primeiros anos de vida. A gente tem uma criança que a gente chama de sibilante transitório, que é uma criança que faz um quadro de bronquiolite, consequentemente vai ter recorrência dessas crises de sibilância. Essa daí, ela vai parar de chiar por volta dos 2, 3 anos de idade. A gente tem um outro fenótipo que chama sibilante persistente, não atópico, que é um paciente que não tem nenhum componente de atopia e que faz crises de sibilância por consequência de uma infecção respiratória alta. E aí, esse paciente, por volta dos 5, 6 anos de idade, quando as crises começam a diminuir, as infecções respiratórias altas, né, começam a diminuir, esse paciente para de sibilar. E a gente tem o verdadeiro asmático no meio desse bolo todo. Então, é mais ou menos um terço, né? Um terço de sibilantes persistentes, não atópicos, um terço de sibilantes transitórios e um terço de asmáticos. A gente sabe que os asmáticos, eles podem começar antes, assim, mais ou menos uma média de 50% a 80%, podem começar antes dos 5 anos de idade a ter manifestações clínicas. Então, é confuso a gente falar assim, olha, começa com 2 anos, começa com 3, porque a gente sabe que a grande maioria começa antes dos 5 anos, sim. Só que a gente vai conseguir fechar esse diagnóstico mais tardiamente, né? Existem alguns critérios que a gente pode suspeitar fortemente, né? A gente pode, porque assim, os pais ficam preocupados, né? Os pais ficam preocupados, assim, meu bebê tá chiando, mas ele vai ser asmático? Essa é a pergunta que eu mais ouço. A gente não tem como, na idade de lactente, por exemplo, falar, olha, esse é um asmático, esse não é asmático, mas a gente pode suspeitar fortemente. Existem critérios para isso, para você suspeitar fortemente. Então, você já pode falar para a gente, né? Quais que são? Então, por exemplo, um paciente que tem muita crise, né? Que faz crise toda semana ou de 15 em 15 dias. Esse comportamento é mais clássico do asmático mesmo. O sibilante transitório, ele geralmente faz crises mais espaçadas, né? O paciente que tem um comportamento dos sintomas do asmático, ou seja, os sintomas são mais à noite ou pela manhã, né? Então, isso também fala mais a favor de atopia. Se ele tem sintomas com exercício físico ou com emoções, se ele, na hora que ele ri muito ou ele chora muito, ele começa a tossir, a ficar dispneico. Se esse paciente tem crises fora das viroses, fora dos quadros de infecção viral respiratória, né? A mãe detetizou a casa, fez uma obra, usou perfume, usou repelente, a criança começou a sibilar, ficar dispneica ou tossir, né? Quando tem história familiar, né? Esse é o sinal da avó, né? Do perfume é o sinal da avó? É o sinal da avó. A avó chega com perfume em casa e aí a criança começa a chiar. Pois é. Uhum. Exatamente. Você tem também, como outros critérios, então, o uso de inalantes, né, que desencadeiam as crises e não viroses respiratórias. E uma coisa que é muito importante, mas pouca gente lembra de perguntar, é a questão da melhora com medicação de asma. Então, se, por exemplo, o paciente, a mãe fala para mim, olha, ele já teve crise, já fez nebulização com brondilatador, já usou corticoide oral, eu pergunto, né? E aí, fez diferença? Melhorou? Porque se melhora, por excelência, quem melhora com medicação de asma é o asmático, né? Então, geralmente, o sibilante transitório, isso não faz muita diferença, tá? Então, esses critérios... Mesmo o que tem... O sibilante transitório, que faz por infecções de vias aéreas superiores, se você usar corticoide para ele não vai melhorar também, não? Melhora muito pouco. Não, por excelência, o que mais melhora é o asmático atópico, sabe?
E aí eu pergunto, e principalmente o bronquodilatador eu acho que é o mais definitivo, né, para dar o diagnóstico. E tem outra coisa, se o paciente tem outras alergias. Então, o paciente, por exemplo, que tem alergia de pele, tem dermatite atópica, ou tem rinite alérgica, é um paciente que a gente suspeita mais, né, de asma atópica. Aí, assim, se meu paciente está com 1 ou 2 anos de idade e tem critérios desses que eu citei, eu posso virar para a mãe e falar assim, olha, nessa idade eu não consigo fechar um diagnóstico de asma ainda, mas eu consigo suspeitar fortemente de asma. Seu filho provavelmente vai ser um futuro asmático. Agora, quando eu pego um paciente com 6, 7, 8 anos de idade, em plena atividade de crises, esse não tem dúvida, esse aí é asmático mesmo, né? E o fato dele começar mais cedo, né, começar com sintoma em torno aí, entre 6 meses e 1 ano, e ser sugestivo de asma, isso é algum indicativo de que ele vai ter asma mais grave, mais leve, algum indicativo de mais alguma coisa ou não? Nem sempre, nem sempre. O que a gente vê na prática é que nem sempre. É claro que, assim, se ele tiver todas as manifestações, se ele tiver dermatite atópica, se ele tiver crise de 15 em 15 dias, mas a gente sabe que a asma é muito heterogênea, né? Você, como pneumologista de adulto, você sabe que a gente tem, cada dia a gente descobre um pouco mais, né? Tem aquele paciente que faz só quando idoso, tem aquele paciente que tem por toda a vida, tem aquele paciente que só tem na infância. A gente sabe que é muito heterogêneo. Cada dia a gente descobre um pouco mais. Mas em relação à gravidade, eu não vejo essa associação, não. Eu sou pneumologista de adulto, mas eu tratei de criança também durante mais ou menos uns 15 anos. Eu fiz pneumologia infantil, só para você saber, eu fiz pneumologia infantil. Quando eu comecei a trabalhar, a disponibilidade, a existência de pneumologista infantil era muito pequena. Então, eu que comecei o programa de asma infantil de Juiz de Fora, né, porque não tinha o programa de asma infantil em Juiz de Fora. Então, eu sou um pneumologista adulto que eu já lidei muito com criança, mas criança você tem um tempo de validade determinado para você poder lidar bem com criança, a não ser que você seja pediatra, né? Então, o tempo de validade expirou. Mas é bom que você tenha a vivência desde pequenininho até mais, né? Sim, não, sempre ajuda, sempre ajuda. Eu acho que você lidar com a criança é muito interessante, né? E a gente está vendo agora também muitas coisas, né, dentro dessa epidemia da Covid, a questão que você estava comentando das infecções respiratórias frequentes que levam a sibilar e de como que agora, né, com o isolamento, com a não frequência das creches, com o uso de máscaras, como que essas infecções praticamente, quer dizer, reduziram a muito, né? Saiu uma observação de que as infecções por vírus sincicial respiratório caíram mais de 80%. É lógico que a gente não pode achar que a gente vai ter essa questão da creche, né? Mas da creche serve para lembrar que uma das coisas que eu acho que a gente tenta defender é que a criança, se for possível para a família, né, entrar com a criança depois de 2 anos na creche, né? Hoje, cada dia é mais difícil, todo mundo trabalha, é muito difícil, mas você tira um período muito grande, né, de infecções. E uma outra coisa, é pena que as coisas são difíceis depois de serem mantidas, né? Porque até você cria um estigma muito grande, que seria da criança que tem problemas respiratórios usar máscara por mais tempo, ir para a escola de máscara, mas você tem que equilibrar tanta coisa, né? E você não vai, a criança já fica meio estigmatizada porque ela tem asma. Você não vai botar a criança de máscara, tem algumas condutas que você sabe que mudam, mas que não dá para se executar. E aí eu queria te perguntar o seguinte, quais são as manifestações clínicas, em termos de manifestação clínica de asma na infância, o que é mais frequente? Com o que você lida mais? Então, o sintoma mais comum em pediatria é a tosse, né? O que a gente mais vê é tosse. É claro que a asma vem acompanhada da dispneia com frequência, com sibilância, né? As crianças maiores podem queixar de dor no peito, ou de uma sensação de aperto, né? Mas, por excelência, o sintoma mais comum é a tosse
em episódios recorrentes. É isso que a gente vê mais, né? Às vezes, a mãe, ela tem até dificuldade em dizer se a criança sibila ou não, se ela chia. Então, é uma coisa que a gente, às vezes, passou por um médico, alguém auscultou e realmente teve crise de sibilância, mas o que a mãe te relata, basicamente, é tosse em crises, né? Tem um horário predominante dessa tosse? É mais à noite e mais pela manhã, né? Segue esse ciclo clássico da asma, né? A criança muitas vezes tem dificuldade para dormir, ela tosse muito à noite, ela tem despertares noturnos, isso já mostra uma gravidade maior, né? E acorda de manhã tossindo, melhora durante o dia geralmente, né? Mas é mais nesse período, sim. E há pouco tempo, esses episódios de tosse são agudos, são crônicos? O que é a média de duração num episódio de tosse desse? Então, você tem várias apresentações. Você tem os pacientes que vão ter crises mesmo de vários dias, e você tem os pacientes que têm sintomas diurnos pontuais, né? Eles vão ter sintomas durante o dia, vai tossir algum tempo e melhora. Faz uso, às vezes, da medicação por orientação, né, do broncodilatador e melhora. Tem o paciente que só tem sintoma com exercício físico, tem o paciente que tem tosse crônica, às vezes a gente pega paciente que está tossindo há várias semanas, todos os dias, principalmente à noite e de manhã, mas de forma contínua. Então, você tem apresentações diferentes, tá? Às vezes, inclusive, o que eu falo muito é que quando a gente pega um paciente que já está tossindo há mais de um mês de forma recorrente, de forma contínua, desculpa, a gente tem que pensar faz parte do diagnóstico diferencial, a gente pensar em asma, né? Nem sempre a gente tem tão presente essa presença de sibilância e de dispneia no paciente, na história da mãe, né? Já que você tocou em diagnóstico diferencial, como é que é seu trabalho de diagnóstico na asma e quais os diagnósticos diferenciais que você acha que são importantes de serem considerados, de serem excluídos? Como que você caminha nisso daí? Tem separação por faixa de idade? No lactente é uma coisa, no pré-escolar é outra, no escolar é outra? Como é que é isso? Eu falar isso. Eu ia falar exatamente isso. Depende da faixa etária, né? Se você pega uma criança que começa muito precocemente com crises de sibilância, o trabalho de diagnóstico diferencial é muito maior, muito mais amplo, né? A gente tem que pensar na doença do refluxo, a gente tem que pensar na alergia à proteína do leite de vaca, a gente tem que pensar em malformações, dependendo se começou já desde o nascimento, né? A gente tem uma gama de doenças que podem se manifestar da mesma forma. É claro que a porcentagem, né, a prevalência dessas doenças são muito menores do que do sibilante transitório e do asmático. Então, dentro da estatística, você tem uma chance de ter essas doenças muito menor. Mas, quando eu vejo um paciente que está tratando de forma correta, né, está fazendo uso da medicação de prevenção, está fazendo uso da técnica inalatória de forma correta e não está melhorando, eu tenho que repensar no meu diagnóstico. Então, essa é uma das coisas que eu tenho que avaliar. Esse paciente, ele tem refluxo, ele tem outras manifestações, está com dificuldade para ganhar peso, ele faz muitas infecções recorrentes, ele tem diarreia, para pensar em fibrose cística, eu tenho que, né, ver toda uma anamnese mais detalhada. Quando é um paciente um pouco mais velho, um paciente em torno dos 4, 5 anos, eu acho que tem uma importância muito grande aí a avaliação da via aérea superior, os roncadores, né? Porque o que a gente pega muito nessa faixa etária é um momento em que você tem uma hipertrofia de amígdalas grande, né? E alguns mais do que outros. E é um momento em que você tem muita obstrução de via aérea superior. É o paciente que ronca toda noite, é o paciente que tem apneia obstrutiva, faz apneias à noite, e por consequência disso, você pode ter crises de sibilância, né? A gente tem unicidade da via aérea, a via aérea não funciona separadamente, superior e inferior. Então, esse paciente, muitas vezes, quando você observa
que ele tem uma obstrução de via aérea superior, quando você resolve isso, e em pediatria por excelência é cirurgia, né? Cirurgia de adenoides e de amígdalas, ou de amígdalas, né? Você muitas vezes resolve a parte baixa. É um paciente que não vai precisar a longo prazo tratar para asma, né? Ele tem uma asma como, né, um fim do caminho, né? A consequência de uma obstrução alta. Isso é uma coisa importante. E uma outra coisa, em qualquer essa é faixa muito etária... importante, né? Porque isso a gente vê que é muito esquecido, né? E é pensado, às vezes, na faixa etária, o que você falou, que eu achei muito interessante. Porque, de repente, quando a pessoa, às vezes, monta só uma rotina de diagnóstico diferencial, ela vai pesquisar, principalmente a questão da adenoide, né? Ela pesquisa em 2, 3 anos de idade, e aí, nessa fase, a criança não tem nada e não teria que fazer essa pesquisa. E, às vezes, ela deixa de fazer uma pesquisa quando a criança já está na faixa lá dos seus 5 anos de idade, entre 4 e 6 anos de idade, né? Que é quando esse problema vai aparecer com mais frequência, né? Então, Sim. Essa questão da idade, né? Do que tem que ser explorado de acordo com a idade é muito interessante, né? A pessoa tem que ter essa noção. Uhum. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante da gente avaliar em qualquer faixa etária, mas provavelmente a partir da idade pré-escolar e escolar, é a questão da obesidade, né? Eu acho que a gente tem sempre que avaliar. Não adianta, quando chega para mim um paciente que tem crises de asma, às vezes vem até com diagnóstico de asma, e quando você vai ver, pode ser que não seja asma, e pode ser que até tenha asma, mas não seja somente asma, né? A questão do fato de ter obesidade como um fator mecânico e como um fator inflamatório, né? A gente não vai ter sucesso no tratamento da asma, ou às vezes pode não se tratar de asma, porque o obeso ele vai ter dificuldade em termos de exercício, por exemplo, né? Ele tem uma dificuldade para praticar exercício e fica dispineico. Então, eu vejo muita confusão também em termos de diagnóstico. Pode predispor a asma, né? O obeso tem mais asma, mas pode, às vezes, ser confundido com asma, né? É terrível, né? Porque a gente tem uma tendência a esquecer da obesidade na infância, né? E agora, cada vez mais, você acompanha muito isso, você tem falado muito sobre isso, né? A gente está vendo cada vez mais a obesidade começando em faixas etárias cada vez mais baixas, né? E a necessidade disso ser conduzido ou ter um foco muito importante na obesidade, né? A questão que eu percebo também é que a obesidade dentro da pneumologia, ela é muito dada uma subimportância para a obesidade. A obesidade, ela tem a mesma importância na pneumologia que ela tem na cardio, que ela tem na endócrino, que ela tem em neuro, né? Neuro mais no adulto, mas ela tem as mesmas repercussões, as mesmas preocupações, né, em termos de intensidade. O asmático obeso, né, ele vai ter um comportamento completamente diferente. Então, e é espantoso que a gente comece a ter que preocupar com isso agora na infância, né? Na infância já tem que estar preocupando com isso. Sim, com certeza. E é muito presente, tá, Júlia? É o que a gente tem visto assim, direto. E é mais difícil de tratar do que asma, né? Muito mais. Com certeza, né? Porque você tem que tratar da família inteira, né? Uma participação da família. Exatamente. É muito mais fácil eu passar uma medicação para asma do que perceber de que precisa de um tratamento, de mudar o ambiente obesogênico, vamos dizer, né? De tratar a família inteira, vamos dizer. Muito complicado. Tá. Mas esse assunto me fala... para... A gente pode fazer uma live, se você topar, eu já te convido para fazer uma live só para poder fazer um revisa médio discute só sobre obesidade na infância e repercussões da obesidade na infância. Se você topar, já fica convidada. Mas você quer correr desse assunto, você que tem uma visão fantástica disso, mas às vezes você quer correr do assunto, você quer falar só de pneumologia. Está muito interligado, né? A obesidade está muito interligada com o pulmão.
A gente tem que entender disso, a gente precisa falar disso, e eu acho que o pneumologista, tanto o de adulto quanto o infantil, tem que estar preparado para tratar de obesidade. A gente tem que parar com esse negócio de achar que a obesidade quem trata é só o endocrinologista. Eu acho que é como em qualquer outra situação. Trata quem sabe tratar, né? Exatamente. Trata melhor quem sabe tratar. Então, a questão é, aprenda a tratar obesidade. Né? Porque não tem como, a gente não tem... 55% da população brasileira tem obesidade, tem pré-obesidade e obesidade. Eu agora estou mudando meu termo, eu não estou mais falando sobrepeso, eu só falo pré-obesidade. Então, 55% tem pré-obesidade e obesidade. Não dá só para endocrinologista tratar. Todo médico tem que poder tratar. Né? Tem que saber dar orientação, saber dar a orientação inicial. E quando você trata, você carrega junto um monte de doença inflamatória, né? Inclusive a asma. Né? Você vai mudar a vida. Na infância, eu acho que é fantástico, mas se o pediatra estiver focado nisso, você consegue mudar a vida da pessoa quando você começa a mudar, sei lá, em qualquer idade, 40, 50, 60. Se você consegue mudar na infância e, de repente, o impacto que você tem na vida da família toda, né? Acho que é muito interessante. Sim, sim. Me fala um pouquinho de duas pesquisas que eu acho que são interessantes e eu queria saber como é que elas estão agora, em termos de rotina. Uma que é pesquisar imunoglobulina, para poder ver se, eventualmente, não é uma coisa comum, mas se eventualmente tem uma deficiência, principalmente deficiência... Tem deficiência de imunoglobulinas em geral, né? E aí a gente tem a questão da IgA, e a questão da fibrose cística. Tem entrado como uma rotina essa pesquisa? Não tem entrado como uma rotina? Como é que você coloca esses dois exames? Não, na verdade, assim, não é rotina no asmático, né? Mas se eu tenho, por exemplo, um paciente sibilante, um sibilante, né? Um lactente sibilante, que está em tratamento e que não responde, e aí para a gente ter um critério de quem eu vou tratar, né? Geralmente a gente caracteriza um lactente que tem mais de 3 crises em 2 meses ou pelo menos 30 dias de sintomas, né? Se esse paciente está tratando e não está melhorando, está tendo muita atividade de crise de sibilância, eu desconfio de fibrose cística, eu rastreio para fibrose cística, mesmo com o teste do pezinho normal, né? A gente faz o teste do suor. Paciente que faz infecções respiratórias, pneumonias de repetição, em qualquer idade, é critério você pensar em fibrose cística. E não precisa esperar um baixo peso, uma insuficiência pancreática, nada disso, diarreia. A gente tem pacientes que se manifestam somente com quadro respiratório, né? Aparentemente só com quadro respiratório. Então, são pacientes que têm que ser rastreados, sim. Em relação à deficiência de imunoglobulina, não se solicita de forma rotineira. A gente solicita, na verdade, a gente vai pensar nessas deficiências quando a gente não tem sucesso no seu tratamento. Então, se eu tenho um paciente que não melhora, né? E aí, antes disso, eu acho que é muito importante, já que nós temos alunos, né, assistindo, antes disso, ver se o paciente está tratando contínuo, ver se o paciente está usando a técnica inalatória corretamente, que é uma coisa que em pediatria, né, a gente passa aperto, né, não somente com os pais, mas com os profissionais também, para ensinar. Então, está fazendo tudo direitinho, conforme manda o figurino, mas não está melhorando, então eu tenho que rever meu diagnóstico. E dentro desses diagnósticos possíveis, tem as imunodeficiências. A mais comum é a deficiência de IgA, né? Principalmente se esse paciente faz infecções de vias aéreas superiores recorrente, otite de repetição, por exemplo, né? Mas é muito mais no paciente que não melhora, certo? Eu te perguntei isso, né? Porque eu acho que é interessante, você bateu muito bem na questão das infecções, né? O paciente que tem as infecções recorrentes. Porque às vezes a gente pega na pneumologia pacientes que chegam para a gente sem diagnóstico estabelecido de imunodeficiência e eles passaram uma vida inteira, quer dizer, uma vida inteira, mas passaram o período de infância e adolescência inteira fazendo infecções de repetição. E às vezes foi pesquisado uma fibrose cística e parou a pesquisa na fibrose cística, né? Então,
eu acho que é interessante, você frisou muito bem essa questão de quando está tendo quadro infeccioso, eu acho que é muito importante aí a gente dosar imunoglobulinas, né? Porque a gente pode ter até aquela questão da imunodeficiência primária, né? Em que o paciente não produz IgG, não produz IgA, não produz IgM, e ele vai fazer infecções, e as infecções que predominam são as infecções de vias aéreas superiores. Exatamente. Mas aí eu acho que assim, eu parto muito do bom senso, né, Júlio? Se eu tenho um paciente atópico, ele tem rinite, ele tem asma, você começa a tratar, fazer prevenção, ele melhora, né? Se ele não melhorar e continuar fazendo infecções respiratórias, aí que eu tenho que começar a suspeitar, né? Aí que eu tenho que começar a pensar e investigar mais a fundo esse paciente, né? A questão é que bom senso é muito complicado, né? Eu prefiro não acreditar em bom senso. Eu acho que a gente tem que ter. Eu tenho chegado a essa conclusão. Às vezes que bom senso é muito difícil, né? E a palavra em inglês é pior ainda, né? Que é o common sense. Não tem common sense. Não tem. Eu acho que realmente a gente tem que cada vez mais passar regras, né? Como a gente fala para aluno também, né? Que foi que você passou tão bem, né? É passar regra. Então, porque a pessoa tem que estar sistematizada, né, Patrícia? E essa sistematização que às vezes parece que é tão óbvia, né? Ela tem que ser organizada para você realmente, como se você estivesse respondendo um questionário. Então, esse paciente, ele tem história familiar de asma. Esse paciente tem história familiar de atopia. Esse paciente tem outras atopias, porque às vezes a família não percebe as manifestações da atopia, porque às vezes são manifestações discretas, que estão lá nas dobras cutâneas, né? A família não percebe aquilo de uma maneira tão evidente, então ela nem sabe que o filho vai ter uma dermatite atópica. Isso é comum, às vezes até nem mesmo, às vezes a gente vê filhos até de médicos que não perceberam aquela manifestação, né? E a rinite para mim, é a manifestação mais menosprezada que tem na face da Terra é a rinite, né? O cara tá fungando o tempo todo, passando. Agora tá pior, né? Porque a pessoa não pode passar a mão no nariz, mas ele passa a mão no nariz o tempo todo e as pessoas acham que aquilo é natural, né? Então, foi só para a gente. Mas Não, muito bom, acho que você colocou muito bem. E muitas vezes você tem famílias atópicas e para elas tudo isso é normal, né? Sim. Todo mundo tem esses sintomas, então tá todo mundo fungando, ninguém vê alguma coisa como anormal, né? Patrícia, e agora a gente entrando no tratamento, vamos falar um pouquinho de tratamento. A asma tem que ser tratamento contínuo? Essa que é uma pergunta, né, que todo mundo faz, então eu queria saber de você. Tem que tratar continuamente? Então, a partir do momento que você definiu que o seu paciente não está controlado, né? Porque às vezes ele pode ter asma, pode estar no momento, ele pode estar absolutamente controlado há bastante tempo, né? Mas a partir do momento que você definiu que ele não está controlado, sim, o tratamento é contínuo. Em pediatria, a gente ainda não, assim, tem um estudo mostrando da possibilidade de você usar o corticoide durante as crises associado ao bronquidilatador, mas é um estudo apenas, e então, assim, não é via de regra. A regra ainda é o tratamento contínuo com corticoide inalatório, tá? E esse contínuo é contínuo quanto tempo? Então, a cada 3 meses com um paciente controlado, e a gente vai reavaliando esse controle, né? A gente tenta diminuir a dose, a gente tenta manter a menor dose da medicação que mantém o paciente controlado. Às vezes eu consigo chegar no que a gente chama de etapa 1, né? Que é a etapa justamente em que o paciente não precisa mais dessa medicação contínua. Mas, independente disso, é o que eu falo para as mães. Eu falo para eles, não é porque eu tirei o remédio que você está de alta para o resto da vida. Então, a gente vai manter essa avaliação regular, porque pode ser que ele fique 1 ano sem a medicação e pode ser que ele volte a necessitar do uso contínuo, né? Em relação à medicação, o que a gente mais utiliza em pediatria é o corticoide inalatório, né? A gente tem, em termos de medicação de prevenção, a gente tem uma restrição, falando em bronquidilatador de longa duração, a gente tem uma restrição de segurança. Então, abaixo de 4 anos, a gente não tem segurança para os bronquidilatadores de longa duração.
Porque A não gente tem utiliza o evidência de corticoide segurança ou porque tem evidência de insegurança? porque não tem evidência de segurança, né? Então é uma A coisa que gente tem ainda não uma tem. outra Pode ser que mude. medida, não tem trabalho, exatamente. Na verdade, não é que a gente não use, Júlio. Eu vou lhe dizer que, assim, em algumas situações especiais, em que o paciente já subiu de etapa, né, está fazendo tratamento, não está melhorando, e já está com dose mais alta de corticoide, e você não consegue, você já afastou outros diagnósticos, né, já reviu a técnica, e esse paciente não está melhorando, existem algumas situações em que a gente abre mão, mesmo sem essa segurança, mas aí a gente informa os pais, né, em que a gente vai usar. Mas é raro, via de regra a gente não usa, tá? O que a gente tem de outra medicação de prevenção é o antileucotrieno, né, o Montelukast, que a gente usa no Brasil. A questão é que, de uns anos para cá, a gente vem observando alguns estudos mostrando os efeitos psiquiátricos do Montelukast, né? Eu, pelo menos, assim, eu já vinha observando uma parcela, uma parte das crianças que tinham insônia. Não dormia a noite toda. E aí você tirava a medicação, 24 horas depois voltava a dormir, né? Então era absolutamente ligado ao medicamento. Mas isso era uma parte das crianças. E assim, mais recentemente a gente tem tido alguns estudos associando com depressão, com manifestações suicidas, com os efeitos psiquiátricos graves. Então eu acho que assim isso deu um balde de água fria em muita gente, em muito profissional, e a gente foi diminuindo um pouquinho o uso do antileucotrieno. O que você tem de... A gente tem isso em população adulta, né? Você já tem alguma coisa também em população pediátrica de descrição disso? Sim, já tem estudos em pediatria, sim, tá? Sobre manifestações suicidas, principalmente... Pode falar. Uhum. Pode falar. Então, assim, a gente vem diminuindo, não é que a gente não use mais, mas nos últimos congressos que eu fui, né, há uma preocupação pairando no ar, né, de tentar reduzir um pouquinho o uso, porque como não tinha nada para se associar ao corticoide na faixa etária abaixo de 4 anos, por falta de segurança do beta-2 de longa, foi um grande boom, né? Todo mundo usando o antileucotrieno. E hoje a gente, apesar dele né, ele existir nos consensos ainda como segunda opção, né? A gente vem reduzindo um pouquinho esse exagero de prescrição, né? Eu acho Tem que se isso atentar interessante. às corticoides também. Eu acho que tá, pode falar. As pessoas não acompanharam muito a mudança dos propelentes, né? As pessoas que eu falo assim, os médicos generalistas, né? A gente teve há uns anos, já tem bastante tempo, né? A troca do gás, né? Dos aerossóis. E hoje isso fez assim, claro, o propósito maior era a camada de ozônio, o meio ambiente, mas a gente, com a troca do propelente, a gente conseguiu que o gás, que agora ficou, né, é um gás de partícula menor, e com isso a gente teve uma redução importantíssima das doses utilizadas de corticoide inalatório. Então, o que a gente vê muito nos ambulatórios, né, é que as pessoas continuam prescrevendo doses exageradas de corticoide inalatório sem necessidade, né? Eu acho que eu só queria fazer uma... Fala. Queria fazer só uma observação antes da gente pular para o corticoide inalado, né? Que você estava falando da questão do Montelukast e de efeitos neuropsiquiátricos, né? E eu acho que isso na asma, e principalmente na asma na criança, a gente tem que prestar muita atenção, né? Até porque na criança, como essas manifestações, a criança tem mais dificuldade de expressar o que ela está percebendo do ponto de vista neuropsiquiátrico, então é muito mais difícil disso ser relatado, né? O que eu observo mais ainda é um grupo muito grande ainda de pediatras prescrevendo dose de corticoide sistêmico muito alta, mas muito alta.
essa dosagem de 1 miligrama por quilo de peso, ela é absurda, ela é absurdamente alta. Seria, por exemplo, você pegar um adulto que pesa 80 quilos e você dá 80 miligramas de prednisona para ele. Nenhum pneumologista de adulto dá isso. A gente dá 40 miligramas, eu tenho usado cada vez menos, então, menos em termos de dosagem. Eu acho que por quê? Porque a gente vê criança com alucinação, criança com excitação, criança com pesadelo. A outra coisa é não dar esse corticoide à noite, o corticoide tem que ser dado durante a manhã, e aí a gente pega outra questão do montelukast, que o montelukast é normalmente dado à noite, né? Então, quer dizer, toda medicação que é dada à noite, a gente tem que ver muito o potencial dela de fazer, relacionar, né? De provocar efeito colateral em sono. Então, o corticoide tem que ser de manhã, tem que ser dose baixa, não pode ser dividido em 2 dosagens, para não dar dose à noite. E a outra coisa é que quem ainda usa beta-2 oral, que vai ser outra medicação neuroestimulante. Então, às vezes, quando você não quiser que a criança durma, você dá corticoide, você não gostar dos pais, né? Você vai dar corticoide à noite e bronquilatador sistêmico à noite. Vai ser um inferno a vida dos pais, né? Porque ninguém vai dormir na casa. Então, eu acho que a gente tem que ainda ficar faz atento, né? telecastro. Porque você falou dessas manifestações, né? Com certeza. Então, eu acho que só para a gente, o que só dá fazer um pequena parte aí, porque eu fico muito preocupado com o que eu tenho visto de uso das doses de corticoide que a grande maioria dos pediatras usa, né? De dosar o corticoide como 1 miligrama por quilo de peso. Tanto faz ser prednisona ou prednisolona. Então, desculpa. Não Deveria ouvi, ter uma repete. dose máxima, na verdade, fazer até 40, né? Na verdade. É você fazer 1 miligrama por quilo, mas até no máximo 40, e não continuar isso com uma criança, um adolescente obeso, etc. Né? Mas eu acho que é mais importante, Patrícia, é que a gente baixe esse limite para 0,5 miligrama por quilo de peso. Com 0,5 miligrama, pode ser que nas primeiras 2 doses, no máximo nas primeiras 2, numa crise asmática, a gente vai precisar de 1 miligrama por quilo de peso. Mesmo assim, eu acho que não precisa, nem nas primeiras. Acho muito difícil, a não ser que seja uma crise muito intensa. Mas na continuidade, lá, para poder chegar a 5, 7 dias, em torno disso né, do tratamento, aí já tem que estar em 0,5 miligrama por quilo de peso. Foi só uma parte só para poder chamar a atenção, porque as crianças têm muita manifestação, muito efeito colateral, e às vezes nem o pediatra, nem os pais não percebem que a criança está tendo esse tipo de efeito colateral, de ficar excitada, de ficar agressiva na escola. Então, eu acho que corticoide é terrível, né? Você vê, quando a gente tem que tomar o corticoide, você vê como é que isso mexe com a vida da gente, né? Como é que você perde completamente o sono, você fica ligado, você fica aéreo. Então, aí você falou da questão isso, né? E não somente isso, né, Júlio, mas também o uso recorrente que muitas vezes as pessoas não conseguem associar a um não controle da doença, né? Quando a gente vê uma criança que nos últimos meses tomou 3, 4, 5 ciclos de corticoide oral, é porque não está controlado, tem que ser revisto esse tratamento, né? Tem que ser reavaliado. Ou não está tratando, ou está tratando de forma errada, enfim, alguma coisa está acontecendo. E eu tenho pego várias crianças já com manifestações de síndrome de Cushing, né? É mais fácil para o pai dar o corticoide sistêmico do que dar o corticoide inalado. Para os pais. Sim, com certeza. Né? Então, há uma tendência, né? Por isso que eu acho que a dose alta do corticoide inalado, a gente raramente vê, né? Ainda que as pessoas prescrevam doses mais altas, porque a família normalmente suspende o tratamento inalado. Aí eu queria até aproveitar para te perguntar isso. O que você trabalha para você melhorar a aderência com o uso da medicação inalatória? E você tinha falado da questão de orientação da medicação inalatória. Como que você orienta essa medicação inalatória? Com o uso de espaçador, com máscara, sem máscara, sem espaçador? Como é que é a instrução? O tipo de dispositivo, cada tipo de dispositivo pede uma instrução diferente. Você quer dar uma passada nisso? Pede. Sim, na verdade, assim, em pediatria, nem pensar em tirar espaçador, né? Eu digo assim, eu até brinco, que eu falo assim para os pais, eu sou asmática e eu uso espaçador, né? Eu acho que assim, o uso
do aerossol, do spray sem espaçador, requer uma técnica que muitas vezes nem adultos conseguem fazer. Essa sincronia entre o disparo e a inspiração, que deveria até começar um pouco antes, e segurar a respiração, pede uma coordenação motora que nem adultos muitas vezes conseguem. Então, não é só o fato de eu ter, às vezes, uma faixa etária que não participa. Às vezes, eu tenho um adolescente que não consegue fazer. Então, o espaçador, ele entra com a finalidade de aumentar a quantidade da medicação que chega ao pulmão, né? E isso eu quero para qualquer idade, né? Eu falo assim, eu dou exemplo da minha asma, por quê? Porque eu ensino isso todos os dias, e no dia que eu estou sem meu espaçador e eu estou correndo de um lado para o outro, né? Que eu tenho que trabalhar, etc., e eu faço o meu spray, meu aerossol, o que vai acontecer? Eu sinto o gosto do remédio. Então, se eu sinto o gosto do remédio, é porque está tudo na boca, está tudo na faringe, eu não consegui fazer a aplicação corretamente. Então, imagina uma criança pequena. Então, a gente usa com máscara em crianças menores, porque aí a gente não tem a cooperação das mesmas, né? A gente usa um critério tempo, com a criança de preferência acordada, sentada, e a gente deixa de 20 a 30 segundos. Eu geralmente falo 30 segundos, porque os segundos das mães nunca são os mesmos que os nossos, né? É muito corrido. Então, eu dou 30 porque aí eu consigo 20. A partir dos 4, 5 anos, a gente incentiva a retirada da máscara para o uso do espaçador com bocal, né? Aí eu ensino a criança a fazer a técnica de segurar a respiração, etc. Eu falo aproximadamente 4, 5 anos, mas é muito interessante em pediatria, porque às vezes você pega um menino de 4 anos, espertíssimo, que faz isso de uma forma impecável, melhor do que adulto, e às vezes você pega um menino de 7, 8 anos que não consegue, né? Então, eu tenho que avaliar essa técnica dentro do consultório, não tem jeito, tá? E, a princípio, a partir da adolescência, poderia ser com adultos, né? Poderia usar o spray direto, o aerossol direto. Eu não, assim, como a maioria dos pediatras, eu não recomendo retirada do espaçador. Eu continuo usando espaçador em todo mundo, com bocal. Os inaladores de pó, que é uma outra forma de tratamento, a gente consegue uma certa coordenação. Fala. Pode falar, eu ia te perguntar isso, do pó. Pode falar, eu ia te perguntar do pó. Os inaladores de pó, a gente pode começar a ter alguma possibilidade a partir dos 7 a 8 anos, né? Uma certa coordenação. Mas vai variar de um paciente para o outro, mas eu consigo ensinar a partir dos 7 anos. Eu, pessoalmente, prefiro o aerossol do que inalador de pó. E a forma que a gente tem de testar as crianças é perguntando assim, faz na minha frente e deixa eu ver sua língua. Se tiver cheia de pó, é porque não está fazendo, tá? Eles, muito frequentemente, eles confundem inalar, né, com chupar, né? Então, muitas vezes a gente vê que eles ficam com a medicação em faringe. O nebulizador, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar, né? O nebulizador, esses nebulizadores a jato, que são os tradicionais que os pais utilizam em casa, em relação à eficácia, né, o depósito pulmonar de medicação, eles são inferiores aos aerossóis com espaçador. Isso tudo, obviamente, a gente considerando que está tudo sendo feito da forma correta, né? Eles, na verdade, têm um depósito pulmonar menor, são menos práticos, precisa de energia elétrica, de manuseio, de preparo, etc. Mas existe hoje uma linhagem nova de nebulizadores, aqueles de malha vibratória, né? Que tem um custo bem acessível, isso para uso doméstico, né? E que tem uma eficácia relativamente boa, né? E tem, assim, um custo bem acessível. Então, quando é que... Eu sou fã do aerossol, né? Eu sou fã do aerossol com espaçador. É indiscutível o quanto é prático, o quanto faz diferença, etc. Mas existe uma situação em pediatria em que você tem uma preferência pela nebulização.
Você vê que as mães vão te falar assim, olha, melhorou com a nebulização e não melhorou com o espaçador. E a questão da válvula no espaçador? Então, isso é uma coisa que a gente tem que justamente atentar bastante, porque os espaçadores, eles têm duas válvulas, né? Eles têm uma válvula que vem do recipiente para a máscara, que é uma válvula unidirecional, que vai permitir que o remédio chegue até o paciente, né? E depois, na hora da expiração, tem uma outra válvula que está na máscara, que é unidirecional em direção ao ar, à parte externa, né? Então, a gente consegue com isso que o ar expirado não volte para dentro da câmara do espaçador. Isso permite uma certa segurança no mecanismo, mas isso também pode ser um problema para alguns pacientes pequenos, principalmente lactentes, pequenos, né? Que às vezes estão dentro de um quadro de dificuldade respiratória, e a primeira coisa que acontece com a criança pequena, quando ela está com dispneia, ela também vai fazer taquipneia, ela vai aumentar a frequência respiratória, portanto, ela tem uma frequência mais elevada e tem uma respiração mais superficial. E com isso, ela não tem força, muitas vezes, para abrir essa primeira válvula. E é nessa hora que a mãe, né, o pai, eles chegam para vocês e falam, olha, a nebulização tem mais efeito. Né? Eu fiz a nebulização, surgiu efeito, enquanto quando eu uso o espaçador não faz efeito. Então, essa é uma situação específica em que realmente o nebulizador é superior ao aerossol com espaçador. Eu queria fazer agora uma observação, que é com relação a nebulizador, né? Que a gente falou de nebulizador, que a gente tem os nebulizadores, que são os nebulizadores a jato e os nebulizadores ultrassônicos. Você falou de um outro nebulizador, que é um nebulizador que tem uma malha, é isso? Respiratória, exatamente. Eles estão enquadrados como nebulizadores a jato? Na verdade, o mecanismo não é igual ao do a jato. Eu acho que eles não se enquadram, não, Júlio. Eles são novos, são bem pequenos. Oi? Eles são bem pequenos e tem até entrada USB, é bem prático para carregar, são bem portáteis. Eles são mais rápidos do que os nebulizadores a jato. Tem um custo e benefício bem interessante e tem um depósito pulmonar muito melhor do que nebulizador a jato, né? O ultrassônico, que foi há décadas atrás tinha sido uma grande descoberta, porque não fazia barulho, era mais rápido. Ele tem um grande problema, né? Você não pode utilizá-lo para algumas suspensões, né? Então, ele só funciona para bronquodilatador, para medicação de crise, na verdade, né? E para anticolinérgico. Você não pode usar ele para corticoide. Então, para um tratamento de prevenção, né, para uso a longo prazo, não é uma aquisição muito interessante, né? Era justamente isso que eu queria que a gente chamasse a atenção, né, dessa questão de nebulizador ultrassônico não poder ser utilizado para corticoide inalatório. Uhum. Ô, Patrícia, eu acho que a gente já cobriu aqui a maior parte do que a gente podia ter nesse período, né, nós estamos entre 50 e 60 minutos. Eu acho que asma na infância dá para a gente ficar falando muito mais tempo do que isso. Mas eu acho que agora a gente já está atingindo um tempo que a gente precisaria encerrar. E depois, em função de dúvidas, em função do que acontecer, a gente programa um retorno, né? Uma outra visão de asma, que eu acho que a asma cabe até a gente discutir alguns casos clínicos. Eu acho que seria uma abordagem muito interessante, a gente pegar 2 ou 3 casos clínicos e trazer para uma discussão. Eu acho que a gente pode fazer isso no momento futuro. Eu queria te agradecer a participação no Revisa Med Discute. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Obrigada, Júlio. Eu estou à disposição para qualquer dúvida.